haja um elemento de destino da vitória do Bolsonaro. Então, se o Dória conseguir fazer tudo, talvez eu me convença que o Dória é outro caso disso. Por quê? Porque ele tem vários elementos que ele tem que ultrapassar. Ele tem que fazer isso, você falou. Ou seja, ele precisa segurar o Moro, que é uma coisa que eu não tinha visto. Ele tem que brecar o Moro. Aí... Posso só te falar, pô, ele não precisa fazer nada além de manter o Moro do tamanho que o Moro tá. Isso. Ele breca o Moro. Aí o Moro tem que desistir da candidatura. Aí o Moro desistindo da candidatura, aí vem a parte mais difícil ainda. Ele, Dória, precisa herdar muito voto do Moro, herdar voto de todo mundo, para conseguir ele se aproximar do Bolsonaro e na reta final virar o jogo contra o Bolsonaro. Isso é bem complicado. Isso é bem complicado. Por quê? Porque muita gente que tá com o Moro também detesta o Dória. Veja, há uma interseção entre moristas e odiadores do Dória. O Dória é odiado por motivos distintos por várias pessoas. Exato. Ele é muito odiado. É um mix, quando todo mundo escolhe um motivo pra odiar o Dória. Eu tenho o meu próprio, que é particular. Eu sei. Eu vou dar um exemplo. Tem um amigo meu que ele votou no Bolsonaro, tá? Um cara mais conservador. Chegou o Moro, ele disse, não, eu vou votar no Moro. Só que no Dória não vota de jeito nenhum. Pra ele, o Dória é pior que o Lula. Ele detesta o Dória. E ele não é nem de São Paulo. Ele é da Bahia, mas ele não gosta do Dória. Então tem um monte de gente assim. Tem gente que não vota no Bolsonaro e vota no Moro, mas se o Moro sai da jogada, o cara volta para votar no Bolsonaro. Ele regressa ao Bolsonaro e não vota no Dória. O Dória é uma figura que gera muita repulsa. Muita repulsa. Então ele teria que brecar o Moro, ele teria que subir, herdar esse voto, destruir a repulsa que ele já gerou, ou seja, mudar a imagem pública dele final deste ano, início do próximo, rápido, em 5 meses o cara tem que mudar toda a imagem pública dele que ele construiu. Fazer um negócio, dialogar com as outras regiões, reabilitar o PSDB, porque o PSDB é fraco. É uma tarefa hercúlea. E aí entra o problema do Dória. Você sabe onde o Dória ele se limita? Quando ele negligencia a inteligência. Você fala, como assim, né? Ele tem pessoas capazes ao redor dele. Mas para a administração pública e para a execução das táticas dele que levaram ele a chegar onde ele está. Quando você senta com o Dória para ter uma conversa sobre Brasil, sobre as forças, para fazer o que a gente faz no MBL News, ele não entende nada. O Dória acha que com o negócio da vacina e com a gestão aqui em São Paulo, que é boa, e se a gente fosse partir daquela premissa assim, não, é economia estúpido, não, tá entregar o bom serviço, o povo vê... Ué, era pro Dória tá na boa, com 80% de aprovação em São Paulo. O governo de São Paulo não é ruim, e São Paulo tá passando pela crise melhor do que o resto do Brasil. Os números estão todos aí, não há como negar o número. Você pode falar, ele tem a calça apertada, ele tem, ele é falso, ele é ridículo, ele não é confiável, não é, ele muda ele pode ser igual um petista amanhã se aquilo levar ele pro poder, tá? Ele é tudo isso. Só que é o seguinte, a gestão aqui em São Paulo está boa. E o que eu quero dizer? Ele não consegue olhar para isso, o caso da vacina, e fazer uma reflexão. Por que será que, apesar disso, eu não consigo performar eleitoralmente? Porque numa grande narrativa nacional, o Dória foi convertido num baita de um vilão. Mas num baita de um vilão. Sim. E a esquerda não foi lá redimir ele. Que ele podia chegar pro petista, né? O petista, não, o Dória é bom. Não, ninguém redimiu ele. O Dória é um grande vilão numa grande narrativa, não soube se defender nacionalmente. Na verdade, ele vestiu as carapuças todas as vezes que elas foram dadas pelo bolsonarismo. E tá aí. Então, assim, eu acho que o problema do Dória, ele vai mover mundos e fundos. Mas o problema do Dória é a falta de um entendimento desse negócio maior que tem aí. E ele não sabe, assim, no começo dele, o que mais choca é que em 2017, ele era o candidato natural à sucessão do Temer. Tá? E não foi. E aí eu vou juntar assim, misturando todos os pontos. E o que tirou ele do jogo pra valer, além das cagadas, a leitura burra que ele fez da história, foi o Janot, com a JBS. Foi o Janot? Porque quando veio o Janot e aquele processo de impeachment contra o Temer, acabou a ideia na cabeça das pessoas de que você podia ter uma vitória política, e aí as pessoas embarcaram num caminho quase revolucionário. Com a greve dos caminhoneiros, um ano depois disso aí, e com a eleição do Bolsonaro, que aconteceu 1 ano e pouco depois disso aí. Ali morreu qualquer alternativa, morreu o governo, morreu tudo. As pessoas entraram no clima, nada presta, revolução, por quê? Tiraram o PT do poder e a gente tava num clima gostoso no Brasil. Não sei se você lembra.
Mais ou menos. Não, o clima é gostoso, vou te explicar. Vou falar o clima. Pra direita e pra ideia. A ideia foi o seguinte, tiramos o PT do poder, PEC do teto, reforma trabalhista, os números da economia melhoraram muito no final de 2016 pro começo de 2017, e entram no poder os novos prefeitos e eles começam a ter aprovações bizarras. E aí, o caso do Dória, então o Dória privatiza isso, a iniciativa privada instala um banheiro e qualquer coisa, tava todo mundo animado. E aí, tinha um antipetismo, o problema é que o seguinte, a Lava Jato não havia parado. A Lava Jato tava caçando o Temer. E aí veio o negócio da JBS, os erros do Dória e uma percepção geral de que, puta, que isso aqui não dá. E aí você tem o caso do Aécio, o ataque bizarro que fizeram ao Reinaldo Azevedo também, na época, vazaram conversa dele. Assim, houve um cenário... Nossa, eu lembro. A conversa com a irmã do Aécio. Isso. Né? Eu lembro disso. E houve uma coisa meio cataclísmica ali naquele, entre maio e agosto de 2017, muito ruim. E dali em diante foi ladeira abaixo para 2018. Também houve a onda conservadora no segundo semestre de 2017. Sim. Mas o Dória, ele era um nome natural. Era. Agora só uma consideração. A questão do Temer também é assim, o Temer nunca obteve popularidade. Ele fez tudo isso, fez reformas e tal, mas as pessoas não estavam felizes com o Temer. E isso era uma coisa interessante para o Dória. Por quê? Porque o Dória não era o Temer. Então, assim, ele podia entregar coisas no governo. Teve um momento que ele veio com um discurso mais conservador, sim, durante um período curto, e ele entregava as coisas, ele veio com um discurso conservador e tinha uma aura, o Dória gerou, no início do mandato dele como prefeito de São Paulo, ele gerou uma aura de um gestor quase divino. Tipo, o cara que tá resolvendo problemas que estão aí há 30 anos e que ninguém nunca conseguiu resolver e que ele resolveu. Mais ou menos uma coisa que a gente gostaria que o Arthur, por exemplo, fizesse. Mas é difícil fazer isso. Mas ele criou essa aura, né? Resolveu a questão da fila dos hospitais. Né? Se dizia, a fila do hospital acabou. Era lá o Corujão, sim, né? O Corujão que ele fazia. Ele, como ele é um cara bom de conversa com os grandes empresários, tinha aquelas doações de grandes empresários. Era doação e PPP tudo, o tempo todo. Então, assim, a galera dos outros estados, das outras cidades, eu lembro que eu morava na Bahia nesse período. A gente olhava o Dória como se ele fosse uma espécie de super-herói. Tipo, chegou um cara genial que tá fazendo um negócio Ricardo, incrível. E aí ele pegou o discurso conservador, ele juntou tudo e foi perfeito, mas caiu. O Dória ali é como se fosse assim, aquele conjunto de ideias que derrubaram o PT, que estavam soltas no ar, entra o Dória e ele começa a aplicar, e todo mundo estava muito ansioso para ver isso, começa a ver um gostinho disso numa prefeitura. E nossa senhora, olha só que revolução! Puta que pariu! Então assim, o cara cresceu demais, só que ele até hoje não entendeu o que aconteceu. Essa que é a verdade, ele não entendeu porque ele tava bombando. E não entendeu porque ele deixou de bombar. Porque ele deixou de bombar. Tanto que assim, em 2018 ele vira o Bolsodória, e aí fica uma coisa constrangedora. E aí a partir de 2019 ele dá umas flertadas com a esquerda, assim, é um troço muito confuso dele. E ele não sabe, e eu acho que por não entender, por não ter uma leitura macro da coisa, não adianta, ele vai botar muita grana, entendeu? Não adianta imaginar que assim, ele vai conseguir ser o cara a tirar o Bolsonaro do turno, eu acho isso impossível. Eu acho que ele pode, esse é o ponto que tem assistindo, ele pode inviabilizar o Moro se ele for muito obstinado. E ele não é burro. Assim, tem uma coisa nesse ponto que ele não é burro, ele sabe que o inimigo dele é o Moro. E assim, quando o Dória bota alguém como adversário, ele é muito... Assim, o Dória vai acordar mais cedo e vai dormir mais tarde que todo mundo. E ele dispõe de um cofre infinito pra fazer isso. Grandes contatos e a vontade de... E nesse ponto, sabe quem vai ser auxiliado? Pelo próprio Bolsonaro e pelo Lula. Na verdade, agora, se a gente for falar aqui da dinâmica do jogo, a dinâmica que tá dada no jogo é Moro contra todos. É Moro contra Rapa. É isso aí. É isso aí. Sabendo jogar, o Moro, isso pode beneficiar demais ele. Demais. Não sabendo jogar, ele pode ser trucidado. Concordo 100%. É exatamente isso. Se ele conseguir... É porque isso também depende de fatores que são imponderáveis, difíceis de você ter esse fator assim na mão. Mas se o Moro conseguir levantar um clima de revolta contra o sistema e tal, ele consegue subir. Aliás, isso é uma coisa muito delicada. Por quê? A gente viu o que esse clima de revolta contra o sistema pode fazer no governo Bolsonaro, que é um lixo, e que prometeu coisas messiânicas que ele não cumpriu. Esse tipo de clima é um clima perigoso, porque as pessoas começam a
militar agressivamente, elas ficam histéricas, elas começam a pressionar todo mundo, gera aquele fenômeno, aquele movimento que a gente viu com o Bolsonaro. Os analistas tradicionais da política, do tipo Reinaldo Azevedo e companhia, não querem esse tipo de clima de jeito nenhum. Por outro lado, não dá para dizer que a democracia brasileira pré-2015 era uma democracia saudável, porque não era. Primeiro que teve o projeto ideológico do PT, e antes do projeto ideológico do PT, você teve um governo que esposou certas ideias quase tecnocráticas, foi o governo Fernando Henrique, e que foi aquela coisa, o governo PSDB do SEBRAP. Então a ideia de resolver conflitos muito profundos via administrativa, e fez um bom governo administrativamente. Só que, ao mesmo tempo, o governo Fernando Henrique foi o contexto no qual o PT floresceu, que a esquerda toda floresceu e que a direita foi dissolvida mesmo. Assim, as últimas restes de direita foram dissolvidas no governo Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque existe um pensamento dentro do PSDB, que é uma coisa que está muito dentro do partido já, de tentar resolver questões políticas via administrativa. Então vamos resolver aqui administrativamente e vamos tocar. Então, a democracia brasileira já vinha com um déficit ideológico de uma posição mais liberal, claramente expressa, e de uma posição mais conservadora, claramente expressa. Isso volta com tudo em 2015. E aí vem esse fenômeno de revolta contra o sistema, de raiva contra o sistema corrupto, os corruptos, etc. O Moro ele tem que fazer isso acontecer. Mas, por outro lado, isso é perigoso. Porque você cria aquele clima. Sim. Mas o Moro não tem... Só que ele tá indo já pro outro caminho. Só deixa eu te interromper um segundo. Ô, Vitor Sono, porra, por que desligaram a porra do ar, velho? Não tá. Tá ligado. Tá muito calor. Mas tá quente, velho. Mas assim, abre a porta ali, velho, serião. Ou manda o pessoal comprar um ventilador amanhã. É porque tem essa luz... Tá calor a gente sofre um pouco porque o programa tá lindo, né? Mas tem duas luzes... Dois canhões na nossa que cara. estão na nossa cara, assim, tá! Abre a porta aí, Vitor Sono. Que calorão, mano. É um saco. Tô brigando com a... Desculpa aí, galera. É que é fogo. Outra coisa, pessoal. Estamos com 1.500 pessoas, quase. Tá baixa a audiência. Dedo no like aí. Eu queria estar com 2.000. Qual é? Dedo no like aí pra gente subir essa bagaça. Vamos lá. Eu vou pedir pra mudar o título do Vitor Sono quando voltar. Vamos botar... Dória quer acabar com o Moro. Uau! Nossa, esse título. É que ele quer mesmo. Eu sei, ele quer, engraçado ele quer, e assim, ele vai pra cima até não poder mais. Agora, esse... Ó, muda o título, Vitor Sono. Dória quer acabar com o Moro. Agora tem a coisa, esse adversário é um adversário que ele tem que ir pra cima, mas pelas beiradas, né? Eu não acho que o Dória pode, assim, explicitamente ser hostil ao Moro. Assim, desqualificar mesmo, dizer, não, você é um juizeco corrupto que não dá pra chegar. Porque o Bolsonaro e o Lula, eles dispõem de meios retóricos de confronto muito diretos. Bolsonaro o cara é um canalha, um vendido, queria ser presidente, traidor, pau. E Lula é um juiz corrupto, agente dos americanos, que queria me impedir de ir pra eleição. O Dória não tem, ele não tem discurso, ele não tem meios de criar um discurso desse tipo, até porque o eleitorado que o Dória tem ainda é um eleitorado que tem uma certa simpatia pelo Moro. Não é um eleitorado que odeia o Moro. O eleitorado do PSDB não olha pro Moro com nojo. Então ele vai ter que enfrentar o Moro, mas ele vai ter que enfrentar o Moro dos bastidores. Sabe? É o jogo nas sombras. Eu acho que... Não, fácil não vai ser. Eu nem imagino ainda qual vai ser a estratégia do Dória. Vou até ficar pensando, vou falar com algumas pessoas pra ver o que a gente tira aí. Mas o fato é, este fim de ano ele vai estar em ação já. O Dória tem muito pouco tempo pra atuar. E não imagine que ele vai ficar só se construindo. Tá tendo a construção do Dória nacional. Vai tentar, mas o lance todo ali, ele precisa dessa brecada. E voltando a falar, se ele manteve o Moro 12, 13, 11, 10, 12, acabou. Moro é candidato a Senado. Exato. E, enfim, o Dória vai operar isso. Coisa assim, o que ele pode fazer, esse é o cálculo, o que ele pode fazer indiretamente para aumentar a rejeição do Moro, entendeu? Esses são os cálculos. Bom, preciso aumentar a rejeição do Moro, porque assim eu consigo diminuir a capacidade de crescimento dele. Qual o arsenal de coisas que podem ser feitas nisso aí? Às vezes ele não precisa dar a cara em nada. Né? Às vezes é um veículo de imprensa que atacou aqui. Isso eu acredito. Entendeu? Isso é possível. E aí eu acho que assim, a operação... Gera uns tentáculos dele pra ir. Essa mídia São Paulista, pai, tal, no Moro. Exatamente. É o que o Bolsonaro tá fazendo. O Bolsonaro, a Jovem Pan, tá operando da seguinte história. O Moro, além de traidor, o Moro ele é esquerdista.
O Moro Sim, é tucano. comunista, né? como disse o cara lá. E eles vão construindo a ideia assim de que o Moro não é confiável, de que o que ele tá fazendo, que ele até foi bom num determinado momento, mas ai, não vou confiar não, esse cara é meio esquerdista aí. E aí eles vão jogando, até começar a botar a pulga atrás da orelha da galera, né? Não sei até que ponto isso vai funcionar, porque há um espaço pra um cara como o Moro crescer, e eu não vejo as pessoas, puta, acho que agora o Constantino, depois de eu tomar a vacina a contragosto, acho que agora o Constantino tá certo. Então fica meio difícil, mas que vai ter esse jogo, vai ter, assim, eu acho que